tem esse questionamento aí sobre a rivalidade Flamengo e Palmeiras. Novas fronteiras, aí a pergunta, Flamengo, Palmeiras e a pergunta, rivalidades nacionais vão superar as locais? Hernan, em primeiro lugar, bom dia. Em segundo lugar, já queria lançar esse tema para você. Em São Paulo, tem outra rivalidade que é considerada a maior entre estados no Brasil? Porque acho que aqui no Rio e talvez em Minas, né? Acho que no Rio e em Minas existe quase que um consenso de que a maior rivalidade extraestadual é Flamengo e Atlético, por enquanto. Pode virar Flamengo e Palmeiras. Em São Paulo tem outro olhar sobre isso, não? Tem, Barreto. Bom dia para você, bom dia a todos. Nos últimos anos se criou uma rivalidade entre Inter e Corinthians, né? Aquela de 2005, né? Verdade. Aquele pênalti que não foi marcado, o Fábio Costa em cima do Tinga, os dois brigavam pelo título. A história do põe no DVD, né? O Internacional fez um dossiê ali, Fernando Carvalho, à época presidente do Internacional, fez um DVD, mandou para a CBF com as imagens, depois veio a provocação em Itaquera, põe no DVD, numa eliminação de Copa do Brasil, se eu não estou enganado. Então, assim, criou-se assim, uma rivalidade muito grande nos jogos entre Internacional e Corinthians, que até o ano passado o Corinthians impediu o Internacional de ser campeão, né? O resultado ajudou demais o Flamengo, que jogava com o São Paulo no Morumbi. Então há sim uma rivalidade fora do estado entre outros clubes, e agora essa do Flamengo e do Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, apesar de que aqui em São Paulo, aquela frase do Lima Duarte, né, no filme Romeu e Julieta, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, mas assim, evidentemente que Flamengo e Palmeiras, por tudo que conquistaram e pela questão econômica, o poderio de contratações, é muito grande nos últimos anos, né? Pois acho que tem dois caminhos aí para a gente debater, né? Um passa pelo que essa geração de jogadores está fazendo no Flamengo, né? Se a gente considerar o time do Flamengo de 2019 para cá, né? O grupo é parecido, claro, saiu gente, entrou gente, mas a base se manteve, né? Já está na hora, eu disse isso no programa de hoje, né? Já está na hora de perder qualquer receio, qualquer pudor que eventualmente alguém ainda tenha de comparar com o time do Zico, né? Tem coisas, assim, clubes que são meio sagradas, assim, quando a gente mexe, dá problema, né? E no Flamengo tudo que envolve o Zico é meio sagrado. Agora, esse time já tem 2 títulos brasileiros e vai para a segunda final de Libertadores, né? Segunda final de Libertadores, o time dos anos 80, quando eu falo o time do Zico, tinha o Júnior, tinha o Leandro, tinha o Tita, enfim, Raul, Leandro, Marinho, Moza Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Lico, até para recitar aquele time, a base daquele time do começo dos anos 80, né? Com modificações também no elenco, foi tricampeão brasileiro e foi campeão da Libertadores e do Mundial, título que essa geração aí não conseguiu, parou no Liverpool na final. E aí uma dessas comparações é a nova rivalidade, né? Porque o grande rival daquele time dos anos 80 era o Atlético. E o grande rival desse time é o Palmeiras, que vai ter um tirateima agora na final. Eu não sei, uma rivalidade substitui a outra, assim, mas ou elas se juntam aí na história do clube? Não, acho que se juntam. É interessante porque... acho que se juntam. Flamengo e Palmeiras quase virou uma grande rivalidade no início dos anos 80. Não sei se vocês lembram disso, mas em 1979, eu acho que foi 79, quase certeza, o Palmeiras ganhou do Flamengo de 4-1 no Maracanã. Era aquele Flamengo que já estava sendo montado para ser o grande time do início da década de 80. O Tele era técnico do Palmeiras e o Palmeiras ganhou de 4-1. E no ano seguinte, o Flamengo devolveu ganhando de 6-2. E teve provocação, o Bejoca, na época, jogava no Flamengo, teve uma briga generalizada, pancadaria, jogador quase caindo dentro da geral. Então, ali, eu lembro que a imprensa jogou muito em cima da ideia de que estava se criando uma rivalidade forte entre Flamengo e Palmeiras, inclusive com torcidas que se enfrentavam e brigavam o tempo todo. Acontece que naquele mesmo ano de 80, o Flamengo ganha o Brasileiro em cima do Atlético Mineiro. E depois tem o famoso jogo de Goiânia, que o Zé Roberto Reit expulsa metade do time do Atlético, aquele negócio todo. Então, essa rivalidade Flamengo-Atlético Mineiro, ela ganha muito, muito volume em cima da final e da Libertadores, sobretudo aquele jogo da Libertadores, aquela polêmica toda ali. Mas no final dos anos 70 houve ali uma rusga entre Flamengo e Palmeiras que quase
deu início a uma rivalidade meio forte com essas goleadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai se acumulando. E passa muito também por torcida, né? A gente sabe que tem rivalidade de torcida, mas acho que se acumula. Essa rivalidade Flamengo-Palmeiras hoje ela está muito vinculada ao poderio financeiro e à montagem de times que ganham títulos. Então vai ter esse enfrentamento, aquela brincadeira dos flamenguistas, Palmeiras não tem mundial, aquele negócio todo. Mas acho que vai se acumulando. De toda forma, eu acho que ainda não chegou a um nível Flamengo-Atlético Mineiro, não, porque essa rivalidade Flamengo-Atlético Mineiro ela é construída em cima de muita polêmica, de muita disputa, de muita briga, um lado se sentindo prejudicado. Depois tem aquele jogo do Renato Gaúcho, né, no Mineirão, e o Flamengo ganha de 3-2 do Atlético e tal, mas eu acho que se acumula. Tim Vickery, esse tema da nacionalização depois da regionalização, eu sei que você gosta de debater, né? Você responderia, você acha que já tem elementos para responder a pergunta que faz o Globo? Já estamos vendo essa transformação das rivalidades locais em rivalidades nacionais? Sim. É um processo muito dinâmico e tem coisas acontecendo mais rápido do que eu imaginava, né? A comparação com a Espanha, hoje em dia eu acho que virou válida, né? Porque nesse momento, eu sei que o processo é dinâmico e daqui a 2, 3 anos poderia ser diferente, mas neste momento, quando inicia o Campeonato Brasileiro, tem 3 times com ambições reais de ganhar, né? Eu cheguei no Brasil dos 12 grandes. Nos últimos anos, eu acho que dá para identificar 3 tendências diferentes. É o crescimento de alguns daquelas grandes em superclubes. Obviamente, a gente está falando de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que jogaram 36 vezes na Libertadores até agora, os 3, uma derrota. Né? Palmeiras em casa contra a Defensa e Justiça, quando foi com time misto. Então, você tem os 3 superclubes. Dentro daquele grupo de 12, tem outros que sofreram um declínio muito preocupante. Cruzeiro agora, Vasco, Botafogo com uma certa frequência. Eu, pessoalmente, estou preocupado por Santos agora. Um clube que eu adoro, mas a situação, eu acho, um pouco preocupante de Santos. Então, você tem o crescimento de alguns dentro do 12, declínio dos outros e também a subida de alguns outros clubes.